Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Com a graça de Deus, estamos mais uma vez aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dando continuidade à nossa intenção de nos esvaziarmos das coisas do mundo, a nossa preocupação hoje vai ser com a gula. Nós estamos no período da quaresma e nesse período é estimulado fazermos jejum, penitência, abstinência, oração, caridade. Então hoje nós vamos falar sobre a gula, que é o oposto da mortificação. A gula é o vício que se opõe à virtude da mortificação. Nós vamos falar sobre isso hoje, é com isso que nós vamos nos preocupar hoje. A gula é comer e beber em excesso. É um descontrole de quem não se preocupa com a própria saúde e nem com o que é lícito ou moral. Não é só comida que a gente está falando, é fome de muitas outras coisas. A gula pode gerar muitos outros pecados, como o apetite sexual desregrado e insaciável também, tá vendo? É considerada um desvio, uma doença espiritual, pois a compulsão, que é o prazer de ter algo agradável, não proporciona a felicidade tão esperada. A pessoa se torna insaciável. Quanto mais ela come, mais ela quer comer. A gula pelo alimento, ela pode buscar sabores especiais, sofisticados, ou então a quantidade maior de comida. Tem esses dois tipos de gula, por alimentos sofisticados, ricos e quantidade muito grande de alimento. A pessoa gulosa só pensa em comida, não no prazer de que vai sentir ao comer. E nem se lembra de agradecer a Deus pelo alimento. A gula vai além do alimento. Ela causa sono, causa preguiça, desobediência e consumismo. Então, a gula é um problema muito sério. Eu me lembro da minha mãe. A minha mãe era bastante gorda e ela só pensava em comida o tempo todo. Ela fazia o café da manhã, já estava pensando o que ia fazer para o lanche. No lanche ela já pensava o que ia fazer para o almoço e o tempo todo só pensava em comida. Comia muito. E uma vez ela fez dieta para as bodas, que ela perdeu 48 quilos, mas se tornou a pessoa mais triste desse mundo porque ela não podia comer. Olha só como que a gula é terrível. A gula, pelo desejo de ter, ser e poder, exerce um domínio sobre as pessoas. A pessoa gulosa imagina que a felicidade só será alcançada quando e se possuir tudo o que ela quer. Então, quanto mais ela tem, mais ela quer. A gula provoca uma demência espiritual. O guloso não é necessariamente gordo fisicamente, mas torna-se pesado espiritualmente. A pessoa que pensa gordo só pensa em comida e fica armando situações para comer cada vez mais e se esquece totalmente de Deus. Tudo que a pessoa vai fazer, a gente aproveita e faz um lanchinho, vai fazer um retiro, não se esquece do almoço. Então, tudo que ela vai fazer, ela pensa na comida. A pessoa que pensa gordo, tem sempre seus lanchinhos escondidos, invade a geladeira durante a noite e não consegue nem pensar em ficar uma refeição sem comer nada. Fazer jejum, então, nem pensar. As pessoas gulosas são indisciplinadas, volúveis, irresponsáveis, nunca estão satisfeitos com nada e têm muita dificuldade em cumprir
com os compromissos assumidos. É um problema muito sério a gula. E como nós estamos nos preocupando em nos esvaziarmos das coisas do mundo, hoje nós vamos ler no tratado que fala sobre esse nos esvaziarmos, né? No capítulo 2, no artigo 3, nós vamos falar de despojar-nos do que há de mal em nós. Agora na Quaresma, muito tem se falado sobre o que é o jejum, né? Como é que a gente faz jejum? Eu vou deixar de comer carne, eu vou deixar de comer chocolate, vou deixar de comer coisas gostosas. Jejum não é apenas deixar de comer alguma coisa que você gosta. Isso é importante, sim. Você vai fazer um esforço, né, de se controlar para não comer aquilo que você gosta muito. O fato de deixar de comer alguma coisa não vai fazer diferença para Deus. O que vai fazer diferença é a sua predisposição em se controlar, em controlar os seus instintos, as suas necessidades físicas para desenvolver o seu lado espiritual. Então esse jejum não é só de comida, né? É de prazeres sexuais, é de ficar na internet muito tempo, é de falar mal das pessoas, é de ter aquela compulsão de ficar o tempo todo fofocando. São muitas coisas que a gente pode jejuar, deixar de fazer para agradar a Deus. A preocupação é escolher aquela coisa que você mais tem dificuldade em controlar. Como um vício, por exemplo, né? Se você tem vício de comida, de bebida, de fumo, de droga, todas essas coisas são difíceis de controlar. Então é nesse ponto que você deve atacar o seu jejum. Tem que se esforçar para vencer esses vícios, porque são eles que nos afastam de Deus. Então aqui no capítulo 3, no artigo 3 do capítulo 2, que fala do devemos despojar-nos do que há de mal em nós, no número 78 está falando o seguinte: nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós, por causa do pecado original, né? Quando se despeja água limpa e clara em uma vasilha suja que cheira mal, ou quando se põe vinho em uma pipa cujo interior está azedado por outro vinho que aí antes depositaram, a água límpida e o vinho bom adquirem facilmente o mau cheiro e o azedume dos recipientes. Do mesmo modo, quando Deus põe no vaso da nossa alma, corrompido pelo pecado original e pelo pecado atual, suas graças e orvalhos celestiais, ou o vinho delicioso do seu amor, estes dons divinos ficam ordinariamente estragados ou manchados pelo mau germe e o mau fundo que o pecado deixou em nós. É aquilo que eu falei, se você tem um pote cheio de coisas, trancalheiras, para você colocar coisas boas dentro, primeiro você tem que tirar as trancalheiras de dentro, lavar bem o pote, para depois colocar as coisas boas, lembra? É, portanto, de grande importância para adquirir a perfeição que só se consegue pela união com Jesus Cristo, despojarmos de tudo que é mal que existe em nós. Foi o que a gente falou desde o começo, tem que tirar, tem que esvaziar. Do contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha na alma, nos repelirá e de modo algum se unirá a nós. E então é por isso que a gente está tendo esse trabalho todo no começo da nossa preparação, que é para a gente esvaziar, deixar tudo limpinho para Deus chegar e fazer a obra dele. Essa que é a intenção desses 12 dias. Para despojar-nos de nós mesmos, é preciso conhecer primeiramente o bem, pela luz do Espírito Santo. O nosso fundo de maldade, a nossa incapacidade para todo bem, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância em todo tempo,
nossa indignidade de toda graça e nossa iniquidade em todo lugar. O pecado de nossos primeiros pais nos estragou completamente, nos azedou, inchou e corrompeu, como o fermento azeda, incha e corrompe a massa em que é posto. Os pecados atuais que cometemos, sejam mortais ou veniais, perdoados que estejam, aumentam em nós a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e a corrupção, deixando maus traços em nossa alma. Olha só como que é importante a gente se esvaziar. E a mortificação, que é a virtude de Nossa Senhora que nós vamos vislumbrar hoje, é a virtude que nos ajuda a nos livrarmos desse mal da gula. No começo é muito difícil. No começo é difícil. A gente pena para deixar de comer as coisas que a gente gosta, a gente pena para deixar de fazer as coisas que a gente gosta. Mas com o tempo você vai adquirindo resistência a essas coisas. E aí você consegue fazer com mais facilidade. Atualmente eu já consigo fazer jejum só de líquido por vários dias, quando eu me proponho uma causa bem difícil, né? Jesus disse, tem certos demônios que só são expulsos com muito jejum e oração. Então, quando eu me deparo com uma situação muito difícil, que eu sozinha não consigo resolver, só Deus consegue resolver, eu entro em jejum durante 7, 9 dias, depende, para que nós possamos, e oração, jejum e oração, para que eu pudesse conseguir o que eu estava pedindo a Deus. Pouco tempo atrás a gente fez o jejum de Daniel, que foram 21 dias de jejum, de muita oração, de acompanhamento. Foi um período muito intenso que eu alcancei muitas graças e muita gente alcançou muitas graças com esse jejum. Então é importante a gente aprender a controlar os nossos instintos, né? A nossa vontade de comer uma coisa gostosa. Se priva daquilo por um período, não vai te fazer mal, não. Assim como Jesus foi tentado 3 vezes no deserto pelo rei da mentira, nós também somos tentados o tempo todo neste mundo materialista e individualista. Em consequência dessa vida desregrada e sem Deus, vivemos muitos sofrimentos e provações, o que ainda torna mais difícil nos livrar de tudo aquilo que faz parte do nosso cotidiano e que nos afasta de Deus. Se já é difícil com Deus, imagina sem Ele. Então, se nós queremos nos aproximar cada vez mais de Deus, se a gente quer buscar cada vez mais a salvação, mesmo naqueles momentos difíceis, a gente tem que manter essa ideia de nos mortificarmos das coisas do mundo para conseguir as coisas eternas e celestes. É preciso, em primeiro lugar, reconhecer, pela luz do Espírito Santo, o nosso fundo de maldade, nossa incapacidade de praticar o bem, as nossas fraquezas, a nossa inconstância, a nossa iniquidade em todo tempo e lugar. A gente tem que reconhecer que a gente é fraco, que sem Deus a gente não consegue fazer nada. Para nós tudo é difícil, tudo é impossível, para Deus não. Então a gente primeiro tem que reconhecer que precisa, né, mudar muitas coisas dentro de nós. Primeiro tem que reconhecer. Precisamos de todas essas coisas porque são consequências da desobediência de Adão e Eva, que desobedeceram Deus, e por isso nós nascemos com o pecado original. Isso tudo é consequência do que aconteceu com Adão e Eva, mas nós fomos transformados, nós fomos liberados, vamos dizer assim, do pecado original quando nós fomos batizados. E depois do batismo, muitas coisas aconteceram. Muitas pessoas conseguiram se manter no caminho e outras pessoas não conseguiram. Então, quem não conseguiu tem que resolver essa situação e voltar para o caminho.
Nós só conseguiremos voltar ao caminho da graça que nos leva a Deus se começarmos a renunciar a todas essas coisas que estão nos impedindo de ser a criatura que Ele criou com tanto amor. Mesmo estando no mundo e vivendo as experiências que o mundo nos oferece, é preciso aprender a ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, renunciando às coisas que não acrescentam nada à nossa vida espiritual. Porque se a gente está no mundo, a gente vai ver as coisas que estão no mundo, a gente vai ouvir as coisas que estão no mundo, só que a gente tem que fazer de conta que não está vendo, que não está ouvindo, para não nos deixar influenciar por essas coisas. Para não começar a achar que é tudo normal, que todo mundo faz assim e eu vou fazer também. Tá? Então é por isso que hoje nós estamos refletindo sobre os motivos que nos levam a um Deus perfeito que nos ama incondicionalmente e permite que nós sejamos provados. Aí a pessoa fala assim, mas eu estou passando tanta coisa, será que vale a pena? Essas provações são permissões de Deus para que a gente possa entender que a gente precisa corrigir alguma coisa. Enquanto a gente não corrige aquela coisa que Deus está permitindo que a gente passe, a gente vai continuar passando pela provação. Então, se você está passando por alguma provação, procure entender por que você está passando por aquilo. Tem um motivo. Deus está te permitindo passar por isso para você corrigir alguma coisa que não está legal. Precisamos conhecer e acatar a vontade do Pai, oferecendo a Jesus todas as nossas dores, em expiação dos nossos pecados, unindo o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus na cruz. Essa é uma das finalidades da mortificação. É fazer com que a gente reconheça que Jesus sofreu horrores por nós, para que a gente possa ter acesso à vida eterna. Então, todas as dores que você sentir, todos os sofrimentos que você passar, ofereça a Jesus pelo sacrifício que Ele fez por você. E não reclame de você estar passando por isso. Não questione a Deus por que eu estou passando. Você tem que perguntar para quê? Qual é a finalidade daquele sofrimento, daquela provação? A prática da mortificação nos auxilia no sentido de alcançarmos a graça, de nos esvaziarmos do mal e preenchermos o nosso coração somente com o bem, que é isso que a gente está querendo, desde o começo. A Virgem Maria, por ter sido concebida sem pecado original, não teve nenhuma desordem interior para combater. Não teve nenhum problema, nenhum pecado que ela tivesse que combater. Apesar disso, Deus quis que em toda a sua vida ela se portasse de tal forma que se tornou um modelo perfeito de mortificação. Com efeito, Maria conservou o coração sempre desprendido de todas as coisas terrestres. Era desprendida das riquezas do mundo, das honras, da presença da família, dos pais, do conforto e etc. São Boaventura relata que Maria revelou a Santa Isabel: sabe que não recebi de Deus nenhuma graça sem grande trabalho? Oração contínua, desejo ardente e muitas lágrimas de penitência. Olha o que Nossa Senhora revelou a Santa Isabel: que ela não conseguiu nenhuma graça sem muito trabalho. Se Maria, que é a mais inocente de todas as virgens, quis praticar a mortificação por vontade própria, sem precisar, quanto mais nós devemos praticá-la. Nós que temos tantas más inclinações que reprimir e tantos pecados a expiar. Devemos, portanto, oferecer, além dos grandes sofrimentos, também o jejum e a penitência. Evitar o excesso de conforto e prazer
e, na medida do possível, oferecer algum sacrifício a Deus. É indispensável fazer tudo isso mantendo a alegria e sorrir sempre, cumprindo com as obrigações diárias e se preocupar com todas as pessoas. Tem gente que faz jejum e fica, estou fazendo jejum, como se fosse a coisa mais extraordinária do mundo, né? Todo mundo devia fazer essa mortificação, todo mundo devia oferecer algum sacrifício a Deus. Por exemplo, vocês acham que é fácil acordar 4 horas da manhã para rezar o rosário? Não é fácil, né? É um horário que as pessoas normalmente estão dormindo, mas é um horário de silêncio, é um horário excelente para fazer orações, porque tem silêncio, não tem muita gente perturbando, ligando, chamando. Então, é aquele horário que é excelente e é sacrificante. E quando você oferece um sacrifício desse tipo para Deus, Ele fica muito feliz, agrada demais a Deus. Se você não se sentir com forças para concretizar um propósito, recorra com confiança à nossa mãe amorosíssima. Pode acontecer, né? Você entrar num jejum, como eu entrei, por exemplo, no jejum de 21 dias de Daniel. Aí chega lá no meio, eu não estou conseguindo. Tem que recorrer à nossa Mãe Santíssima. Debaixo da sua proteção especial, e ela repita várias vezes quantas for necessário pedindo a oração, nessa oração. Olha só a oração. Lembrai-vos, ó misericordiosíssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer, fosse por vós desamparado algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção. Lembra dessa oração? Lembrai-vos. Então, se você estiver com dificuldade para fazer o jejum e a penitência e o sacrifício que você se propôs, recorra à Virgem Maria. Reze essa oração, lembrai-vos. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo para vocês. Ok? Então, nosso propósito hoje é lutar contra a gula, né? Às vezes, aconteceu muitas vezes já comigo, de ir a algum churrasco, alguma festa, em que você vai comendo, enquanto te oferece, você vai comendo. Não é mesmo? Você não coloca um limite. Chega em casa passando mal de tanto que você comeu e bebeu. Não é mesmo? Então a gente tem que aprender a controlar isso na minha vida. Eu já comi, estou satisfeito, não preciso mais do que isso, já estou alimentado, bem nutrido, não vou ficar passando mal de fome, então tá bom, não preciso ser mais que isso. Ok? Eu espero que vocês tenham êxito nesse propósito, que vocês consigam fazer jejuns, que vocês consigam se abster de coisas que são só prazerosas, pelo menos nesse período da quaresma, porque assim vocês vão aprendendo como é que faz. Ok? Mais uma vez nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã a gente se encontra novamente.